Gege Akutami entregou um final corajoso para Jujutsu Kaisen ou ele simplesmente desistiu da própria obra? Vamos revisitar o final do mangá de Jujutsu Kaisen e eu vou te mostrar que tem muitos pontos positivos, ao contrário da opinião popular. Vem comigo que no final do vídeo você vai mudar de opinião sobre o final de Jujutsu Kaisen. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond e no vídeo de hoje trarei minha análise sobre o final do mangá de Jujutsu Kaisen. Vamos estabelecer um critério para nossa análise aqui. A partir de onde começa o final de Jujutsu Kaisen? Ele se inicia a partir do arco final da obra, quando os alunos das escolas Jujutsu e os personagens remanescentes enfrentaram Sukuna. Ele se passa logo depois da luta contra o Gojo, que também influenciará no resultado final. Vamos lá, a sequência de lutas contra o Sukuna é a primeira coisa que chama atenção. Depois da luta contra o Gojo, foram aproximadamente 11 lutas contra 15 personagens diretamente envolvidos, sem falar nos que apareceram para dar um suporte rápido. Em uma obra que o forte são as lutas, essa característica se destaca bastante, ainda mais quando finalmente temos momentos de protagonismo de Yuji Tadori, e o destaque para personagens queridos como Yuta, Amaki e o Higuruma, além dos momentos dos personagens secundários que nos permitiram conhecer um pouco mais de suas habilidades. De maneira geral, as lutas são muito boas e empolgantes, até um certo ponto, onde o Sukuna acaba frustrando as nossas expectativas, o que nos leva ao nosso segundo ponto, um fraco dessa vez. A forma como o Sukuna resolvia as lutas, com votos vinculativos inventados do nada, ou a sua nostalgia da Era Heian, irritaram muitos fãs e até a mim às vezes. Sem falar que nós nunca soubemos quais eram as consequências de quem descumpre esses votos. Os fãs do Gojo, então, nem se fala. Se não aceitaram a justificativa da sua derrota, ficaram mais enfurecidos ainda com as outras justificativas. Portanto, por conta de explicações muito rasas ou não existentes, em alguns momentos o narrador só falava que, por conta de um voto, algo absurdo favoreceu o Sukuna. Esse é um ponto negativo do final, que deu uma sensação de que o Sukuna escaparia de tudo por motivos fracos. Outros dois pontos que marcaram muito foram o retorno do Gojo através do Yuta e o retorno da Nobara, que vou falar agora. O retorno de Gojo, da forma que ocorreu, era o jeito mais lógico se pararmos para pensar, tendo em vista a técnica de cópia do Yuta e a técnica de transferência de corpos do Kenjaku. E mesmo que você discorde, a cena em que ele reaparece é incrível. Todo o mistério para sabermos se era o Gojo que estava voltando e a revelação que o Sukuna faz, reconhecendo a força e a coragem de Yuta, que teve uma ideia genial, arriscando tudo, até a sua moral, para poder expurgar o Sukuna. Apesar de ter problemas, como o ritmo absurdamente rápido, por exemplo, no geral foi um ponto bom. Já o retorno da Nobara é um tanto polêmico. Fez sentido? Sim, fez. Sabe por quê? Porque era algo teorizado pela fandom, que ela seria capaz de usar a ressonância no dedo de Sukuna e ser um suporte para que ele tomasse um dano de forma incontestável. A questão em si é o retorno dela. Gege nunca deixou claro que ela tinha morrido por uma rito, mas nos deu alguns sinais de que era definitivo. Só que é muito conveniente ela ter acordado logo no momento final e decisivo da luta. Portanto, foi bem forçado esse momento, mas de uma maneira geral, eu considero que foi um ponto bom. Foi um baita de um fanservice, mas entendo quem disse que foi um ponto fraco justamente por ter sido muito forçado, e a ausência dela daria um tom de dramaticidade e personalidade para a história. Uma outra questão que causou muita polêmica foi a forma como se desenvolveu e terminou a luta final. Será que era mesmo pro Sukuna ter vencido e ele foi derrotado pelo roteiro? Vamos analisar de um ponto lógico. O Sukuna sofreu danos absurdos que, acumulados com o esforço de cada personagem e o protagonismo de Itadori, fizeram com que ele perdesse. Olha só, Sukuna sofreu com as consequências de ter sido exposto ao vazio ilimitado do Gojo, que afetou sua
emissão de energia, inabilitou sua técnica reversa e impossibilitou a sua expansão de domínio por muito tempo, além dos danos mentais que se sustentaram até o final da obra. O dano causado pelo Gojo foi fundamental, além de sua derrota ter inflado o ego de Sukuna, o que fez ele subestimar os outros adversários, brincando com eles. O Kashimo fez Sukuna gastar a sua vida extra, digamos assim, que era a forma possuída do Megumi, e teve que mudar para sua forma original. O Higuruma usou a pena de morte de sua técnica para confiscar a ferramenta amaldiçoada, além de forçar o Sukuna a arrancar um dos braços. Já o Yuta utilizou sua expansão de domínio para prender o Sukuna, fazendo ele tomar uma escada de Jacó com força máxima, além de usar a própria técnica do Rei das Maldições contra ele mesmo. Yuta causou bastante dano, cortou um outro braço do Sukuna e abriu o caminho para o Itadori alcançar a alma do Megumi. A Maki golpeou o coração do Sukuna com uma arma que é capaz de atingir a alma, e ele não conseguiu curar direito. Já o Chozo, o Ino e o Kusakabe serviram de suporte para que Yuji continuasse vivo, apesar do sacrifício do Chozo. Quando o Yuta voltou no corpo do Gojo, conseguiu disparar um vazio roxo direto no Sukuna, com uma ajudinha do Inumaki. Sem falar na Anjo, que disparou outra escada de Jacó no Rei das Maldições. De suportes, tivemos o Miguel e o Larui segurando o Sukuna, o Yui teleportando a galera e a Kirara impedindo que chegassem perto, além da Shoko, que foi fundamental, curando todo mundo, preparando o corpo do Gojo, etc. Todo o Inobara providenciaram um suporte fundamental para fazer o Yuji acertar todos os seus golpes e causar o máximo de dano no Sukuna. E por fim, o protagonista, Yuji Itadori, que causou dano crítico com 7 Kokusen seguidos e mais alguns pro final, sem falar no destrinchar na fronteira da alma, que ele acertou várias vezes. E para arrematar, a expansão de domínio, que permitiu Itadori acessar a alma do Megumi, quebrando a sincronia entre o Sukuna e o corpo do Megumi, que também atrapalhou usando as suas sombras. Portanto, é incontestável a derrota do Sukuna, lembrando que ele estava em um outro corpo e os personagens tinham ferramentas e habilidades específicas para atingir a alma do Sukuna e expulsá-lo do corpo de Megumi, o que significaria a sua morte. E é o que o autor nos diz através da fala da Uraume, que argumenta que se fosse o Sukuna da Era Heian e não o Sukuna reencarnado, eles não teriam nenhuma chance, que eles deram sorte de nascer 1000 anos depois. Beleza, a luta foi justa, mas não vou ignorar esses pontos que são os principais problemas da obra. Uma das grandes causas de confusão e redução na qualidade técnica da obra vem do fato que o GG somente se preocupou em explicar em vez de mostrar. O que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: sob a justificativa de manter a fluidez de uma luta, ele explicava de forma rasa um conceito, o que atrapalhava na credibilidade do que aconteceu, assim como o exemplo que falei sobre os votos vinculativos. Tudo isso contradiz com o que a obra sempre fez, que foi explicar de forma exaustiva e até confusa diversos conceitos, através da figura do narrador, que é uma cópia mal feita do narrador de Hunter x Hunter, por exemplo. Além disso, em vez de nos mostrar o passado, desenvolver mais o Sukuna e os feiticeiros reencarnados, ele simplesmente nos encheu de explicações que na maioria dos casos não nos levaram a muitos lugares na história. O que se espera de uma obra shonen de sucesso é que entre uma luta e outra, ou ao longo delas, paremos para ter um flashback, uma explicação do contexto daquele personagem, que lutou ou está lutando, como ele chegou até aquele ponto e o porquê dele estar fazendo aquilo. Na maioria dos casos, o GG simplesmente ignorou esse elemento narrativo, o que nos deu uma sensação de vitória relativamente fácil e final corrido, algo que foi péssimo e que nos mostra que o GG se acovardou e fez um final às pressas, porque já estava de saco cheio dos fãs. E o pior dos motivos, que acho justo servir até de justificativa pro final ser ruim, é o plano incompleto do Kenjaku. Cadê a assimilação do Tengen, a invocação daquela maldição gigantesca? E o jogo do abate nunca foi encerrado? Tóquio virou um campo de batalha interminável e o local de proliferação infinita de maldições? No módulo tivemos a resposta dessa. A luta do Kenjaku contra o Takaba é um dos pontos fortes da obra. Arrisco dizer que é a terceira melhor luta, mas como terminou
terminou com o Yuta e tudo mais, fez com que o Kenjaku não concluísse o grande plano do grande vilão estrategista da obra, o que foi passado ao Sukuna, que simplesmente não deu muita importância para isso. Essa questão, mesmo depois de alguns anos do fim da obra, ainda é a que mais pesa e é o defeito mais grave do mangá. Essa ponta ficou solta até hoje e é um gigantesco balde de água fria para todos os fãs, inclusive eu, e é o que mais pesa para considerarmos o final de Jujutsu Kaisen ruim. Bom pessoal, antes de chegar na conclusão desse vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo se curtiram e continuem a discussão nos comentários. Concluindo sobre tudo o que já foi falado, apesar das pontas soltas e do avanço muito rápido da história, em termos de luta, a derrota do Sukuna é justificável. Só que essa contradição fez com que, em termos de roteiro, o final ficasse estranho e mal explicado. O resultado final é bem coerente, pois o Sukuna foi embora de forma humilhante e orgulhosa, fazendo muito sentido com o andamento da história e a personalidade do Sukuna. E lembrando que é uma obra shonen, a derrota do vilão final é algo que sempre vai acontecer, pelos critérios e princípios desse tipo de obra. Senão ela não teria essa classificação. Dá até pra dizer que esse final era óbvio. Obviamente que esse arco final é bem pior se comparado com os arcos de Shibuya e do Inventário Oculto, que são o ápice do roteiro de Jujutsu Kaisen. Portanto, o final é bom, mas é um bom nota 6 e não nota 9, que era o que se esperava. Salva a obra são as lutas, e isso é por conta dos riscos que se tem ao fazer uma obra com um ritmo tão rápido. No geral, vale muito a pena ler o mangá, e eu espero que o anime possa corrigir alguns problemas e enriquecer mais ainda a obra. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado por assistir e pelo apoio de sempre. Continuem se inscrevendo e curtindo esse e os outros vídeos. Temos bastante conteúdo de Jujutsu planejado para o futuro. Eu te espero no próximo vídeo do Nerdland Beyond.